Salve, galera corintiana! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Corinthians. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Timão. A recente polêmica envolvendo a troca de camisas no Corinthians, com Rodrigo Garro cedendo a tradicional camisa 10 para Memphis Depay, gerou uma grande repercussão, especialmente entre torcedores e ex-jogadores do clube. Walter Casagrande, ídolo da história alvinegra, foi uma das figuras que se manifestou publicamente sobre o ocorrido, expressando seu descontentamento com a situação. O ex-jogador, em uma participação no canal UOL, destacou que a questão não se limita apenas à mudança de números, mas à forma como ela foi imposta a Garro, que foi obrigado a entregar a camisa 10 sem ter a oportunidade de escolher ou se adaptar ao novo papel. Para Casagrande, esse tipo de imposição fere o sentimento de pertencimento do jogador e revela um aspecto negativo da gestão do clube, que, na sua opinião, poderia ter lidado com a situação de maneira mais respeitosa e consultando os envolvidos. A mudança numérica em si gerou um debate acalorado sobre a importância dos números no futebol, especialmente em clubes com uma história tão rica como o Corinthians. Casagrande foi claro ao afirmar que a camisa 8 tem uma trajetória muito mais significativa e simbólica dentro do clube do que a camisa 10, a qual foi atribuída a Garro em primeiro lugar. O ex-jogador se referiu a 8 como um número carregado de memória e conquistas no clube, representando muito mais do que apenas um número na camisa. A camisa 8 é, para muitos, um símbolo de garra, luta e superação, algo que vai além do simples fato de ser a camisa de um grande nome. Para Casagrande, isso torna a imposição da mudança ainda mais questionável. O ex-jogador sugeriu que, ao invés de forçar uma troca unilateral, o clube poderia ter adotado uma postura mais dialogada, reunindo as partes envolvidas para uma discussão sobre a melhor forma de lidar com a situação. Casagrande acredita que uma abordagem mais cuidadosa e respeitosa teria sido mais aceitável tanto para Garro quanto para Memphis, além de preservar o sentimento de valorização do jogador que já estava no clube. Para ele, uma simples conversa entre o técnico, a direção e os atletas poderia ter evitado o mal-estar e garantido que todos estivessem em sintonia, respeitando a história do Corinthians e a importância do jogador que já estava no time. A crítica de Casagrande também se estende ao conceito de como as camisas são conquistadas e o valor simbólico que cada número carrega no futebol. O ex-atleta fez uma comparação com grandes ícones do esporte, como Cristiano Ronaldo, que conquistou a camisa 7 ao longo de sua carreira através de suas atuações extraordinárias e conquistas. Casagrande argumenta que o número de um jogador deve ser conquistado por mérito, e não imposto por uma cláusula contratual. A troca forçada de Garro, segundo Casagrande, não leva em consideração essa meritocracia que deveria estar presente nas decisões dentro de um clube tradicional como o Corinthians. Essa situação levanta questões sobre a gestão de números e a maneira como decisões são tomadas dentro do clube. A falta de consulta e a imposição de cláusulas contratuais, que interferem diretamente no sentimento de pertencimento dos jogadores, pode prejudicar a harmonia do elenco e a relação entre o time e seus torcedores. A história do Corinthians é construída não apenas por grandes títulos, mas também pela valorização dos seus atletas, e episódios como esse demonstram a necessidade de uma abordagem mais cuidadosa na gestão das relações internas do clube. Casagrande, como grande ídolo, fez questão de destacar que a história do clube deve ser tratada com respeito, e os jogadores devem ser valorizados por seu empenho e dedicação, e não apenas por contratos que alteram o curso natural das coisas. Em uma reviravolta surpreendente que tem gerado grande burburinho nos bastidores do futebol, o Corinthians parece estar de olho em uma contratação de peso por Paul Pogba. O volante francês, conhecido por sua habilidade impressionante e sua presença marcante no meio de campo, está livre no mercado após ser suspenso por dopagem, mas sua trajetória repleta de conquistas internacionais e sua bagagem de títulos tornam a possível transferência um assunto que não sai da boca dos torcedores. De sua jornada na Juventus, onde se consolidou como um dos melhores volantes do mundo, até sua passagem pelo Manchester United e conquistas com a seleção francesa, Pogba é visto como um nome que pode dar ao Corinthians o salto que tanto almeja nas competições internacionais. Contudo, o grande questionamento que permeia a negociação é como o jogador se adaptará a um novo ambiente, após ter vivido momentos conturbados em sua carreira. Enquanto o mercado de transferências se agita, o interesse do Corinthians em Pogba reflete uma busca por um jogador que não só tem experiência, mas também a capacidade de mudar a dinâmica do jogo e alavancar o clube a novos horizontes. A chegada de um atleta com seu currículo pode ser a resposta para um elenco que busca consistência e qualidade no meio de campo, especialmente em competições de alto nível. No entanto, o que tem intrigado ainda mais os fãs alvinegros é o impacto dessa contratação na filosofia de jogo de Ramon Dias e se a adaptação de Pogba ao futebol brasileiro será tão bem-sucedida quanto sua trajetória internacional. Para o Timão, a expectativa é alta, e a torcida já imagina o impacto de um jogador que, se reencontrar seu melhor futebol, pode colocar o Corinthians em uma nova era de conquistas. As habilidades de Paul Pogba são inegavelmente excepcionais, e sua chegada ao Corinthians seria um verdadeiro espetáculo para os fãs do futebol.
Com uma combinação única de força física, visão de jogo e capacidade técnica, o francês se destaca pela habilidade de controlar o meio-campo e se fazer presente tanto na marcação quanto na criação de jogadas ofensivas. Sua potência nos passes longos, aliada à sua precisão nas transições rápidas, faz dele um verdadeiro maestro no campo. Sem falar na sua habilidade em decisões importantes, como evidenciado em momentos-chave das competições que disputou, como a Copa do Mundo de 2018, quando foi peça fundamental na conquista do bicampeonato francês. Se Pogba se recuperar de sua suspensão e conseguir reencontrar sua melhor forma, ele tem o potencial de levar o Corinthians a um patamar de excelência, trazendo um novo nível de classe e competitividade ao futebol brasileiro. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e clica nas notificações lá no canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso poderoso timão. Agora, vamos adiante juntos. Paul Pogba viveu altos e baixos nas temporadas de 2022 e 2023, mas, sem dúvida, seu talento indiscutível sempre chamou a atenção. Na temporada 2022-2023, ao retornar à Juventus, o francês enfrentou alguns obstáculos, incluindo lesões e problemas fora de campo, que limitaram suas atuações. No entanto, sua capacidade técnica, visão de jogo e imponência no meio-campo continuaram evidentes, mesmo em seu número reduzido de partidas. Com apenas 12 jogos disputados durante essa fase, Pogba teve que lutar contra desafios físicos e psicológicos, mas mesmo assim, suas qualidades de liderança e experiência de competição internacional foram um diferencial em momentos decisivos. Ele não apenas ajudou a organizar a transição de jogo da Juventus, como também manteve sua presença marcante em campo, com passes precisos e uma postura impositiva. A potencial transferência de Pogba para o Corinthians poderia significar uma reviravolta para o clube. Sua habilidade de controlar o meio-campo e sua experiência em grandes competições internacionais seriam ativos inestimáveis para um time que busca reestruturar e alcançar um novo patamar. O francês traria ao timão a confiança e a estabilidade que o time precisa, especialmente em jogos decisivos. Sua capacidade de elevar o nível de seus companheiros e seu instinto para fazer a diferença em momentos críticos poderiam ser o que o Corinthians precisa para se tornar uma equipe mais equilibrada e competitiva, tanto no cenário nacional quanto internacional. E você, torcedor corintiano, o que acha dessa movimentação? Será que Paul Pogba é o reforço que o timão tanto precisa para alcançar novos horizontes? Com sua bagagem recheada de títulos, incluindo uma Copa do Mundo e uma Liga Europa, será que ele vai trazer a consistência e o brilho que o Corinthians busca para conquistar grandes feitos? O francês, com sua visão de jogo, habilidade de transição e liderança natural, tem tudo para se tornar o motor do meio-campo alvinegro. Mas será que ele conseguirá superar os desafios da adaptação e corresponder às expectativas da Fiel? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas expectativas para o futuro de Pogba no timão. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Corinthians. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Corinthians. Nos vemos no próximo vídeo.